Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. No vídeo de hoje eu vou fazer uma seleção de mais ou menos umas 10 plantinhas aqui na coleção, que são plantinhas que não são mais tão fáceis de encontrar, porque volta e meia está aparecendo novidades no mercado suculento, não é mesmo? Então tem plantinhas que tipo saem de moda, mas na verdade nenhuma sai de moda, nenhuma é simples ou comum, todas elas são lindas, maravilhosas. Então no vídeo de hoje, a pedido da Andréia, beijão Andréia, eu vou estar fazendo essa seleção e nessa seleção eu vou estar também dando dicas ou de cultivo daquela plantinha em específico ou de modo geral aí para vocês. Então, se você gostar desse tipo de conteúdo de jardinagem dos pets no final para fechar com chave de ouro, não esquece, se inscreve e também deixa o seu like, tá bom? E vamos lá para essa seleção que eu fiz para vocês com todo carinho. A primeira plantinha que eu quero mostrar para vocês é essa menina linda aqui, ó. E lá vai a primeira dica. Ela suporta até 6 horas de sol. Porém, aqui no verão, eu deixo ela no sol filtrado, aí ela não fica com as rosetas tão fechadinhas assim. Essa menina linda aqui, maravilhosa, branquela, é a Echeveria caliargentea, que é uma plantinha que eu não tenho mais visto tanto assim para ser vendida. Então é uma plantinha comum. No começo, quando eu comecei a minha coleção, eu via muito dela para comprar. Comprei uma e eu acabei perdendo, porém eu acabei fazendo várias mudinhas de folhas, que originaram essas duas aqui, e se eu não me engano mais outras duas que eu tenho na coleção que agora não estão aqui no raio de visão. Então fica aí a primeira plantinha, que é linda, maravilhosa e vai incrementar a sua coleção muito. Porém, eu não cultivo, também outra dica, eu não cultivo ela ao ar livre, tá? Ela sempre está sendo cultivada ou sob o beiral, como foi no último inverno, que eu tentei cultivar ao ar livre, mas não deu certo. Aí eu coloquei na calçada, como vocês viram. Ou então embaixo do telhado transparente, que é o local assim mais seguro para questão de chuvas muito fortes, para questão de granizo, né? Então as plantinhas ficam mais protegidas lá. Linda essa plantinha. Segunda plantinha, a Echeveria xaviana. Essa daqui eu acho que chega até a dar prejuízo para os produtores, porque ela é muito melindrosa. Então, se você quer cultivar a xaviana, você tem que fazer uma visitinha todo dia para ela, tem que ir lá conversar com ela, para ver se as cochonilhas não invadiram ela, porque as cochonilhas amam ela. Alguma coisa que tem nessa planta aqui, que mesmo tomando bastante sol, mais de 4 horas de sol, eu particularmente gosto dela com 4 horas de sol, para ela não fechar muito, não ficar muito estressada, como ficou essa daqui, ó, que diminuiu consideravelmente a roseta. E ela é uma melindrosa danadinha, mas ela é linda e é uma planta que eu acho que traz prejuízo sim para os produtores, tanto que eu não vejo mais ela sendo vendida, não é tão comum eu ver ela em sites assim para vender. É uma planta maravilhosa, de igual beleza, porém é cheia de melindrice, então fica aí a dica, fica de olho sempre nela, com as suas receitinhas aí, com que você está acostumado a usar para combater as pragas nas suas plantinhas, porque essa daqui vai exigir de você sim um cuidado um pouco maior. Linda, maravilhosa essa plantinha, linda. E aqui na casinha das suculentas tem essa daqui,
que vocês adoraram ver no dia da faxina, né? Aqui tá tudo organizadinho, então resolvi mostrar essa menina linda aqui, que é a terceira plantinha. Essa daqui é a Paquivéria Dr. Cornelius. Deixa eu ver aqui a plaquinha para confirmar. Isso mesmo, ela é uma Paquivéria. Opa, agora para colocar de volta. E aí, essa daqui é uma Paquivéria linda, 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 suporta o solo seco por bastante tempo, até no verão, aqui no meu clima que é úmido. Então fica aí a segunda dica. É uma plantinha hiper mega fácil de cultivo, mas também não é cultivada sob sol e chuva. Então ela tem uma certa proteção, sim. Essa plantinha aqui já me acompanha, eu acho que mais ou menos por baixo, uns 5 anos aqui na minha coleção. É uma plantinha que eu não vejo mais sendo vendida. Essa daqui eu não vi mais ninguém vendendo essa plantinha. E é uma planta de igual beleza. No estresse do inverno ela fica com as pontinhas cor-de-rosa. Olha aqui, ó. Ainda tá, tomara que fique, porque aqui, quando chega a primavera e verão, que o sol fica mais forte, a coloração de inverno ela vai embora e elas ficam com uma coloração um pouquinho mais amarelada, não avermelhada, amarelada. A avermelhada vai embora e a amarelada fica. Então, ela tá até um pouquinho já ficando amareladinha aqui nas folhas. Dá muito bem, se reproduz muito bem por folhinha, mas o método mais fácil para você reproduzir ela é com certeza fazendo as podas. Outra plantinha muito comum, mas linda, é o Eônio Avort, que é maravilhoso. Ele é muito, muito lindo, gente. Olha só, ele fica com essas bordinhas aqui, ó, avermelhadas. Não é indicado você ficar relando a mão, os dedinhos nas rosetas dela, como eu tô fazendo aqui para mostrar para vocês. Então fica aí mais uma dica, porque ela é uma plantinha muito propensa a fungo. Então, não sei se vocês estão vendo aqui, eu faço a prevenção com a cauda bordaleza, aquela cauda lá que não acabou ainda. Rende super, gente. Então, é uma plantinha comum que também está por mais de 5 anos, com certeza, aqui na minha coleção. E tá lindando, já fiz diversas mudas, até no ciclone eu acabei perdendo um vaso que acabou machucando todinho, o vaso caiu, mas eu consegui ainda assim aproveitar algumas rosetas. É uma planta que se multiplica muito fácil, você consegue enraizar ela muito bem, sem precisar usar nenhum artifício aí para poder enraizar ela. E é uma dos eônios mais comuns que eu vejo nas coleções, porém, com a vinda de tantas híbridas, com a vinda de tantas plantinhas novas no mercado, eu não tenho mais percebido ela tanto à venda. Às vezes, raramente eu ainda encontro. Tanto essa plantinha aqui, o eônio, como outras aí eu ainda encontro raramente algumas para vender. Acho que tô na quinta, né? Não tenho bem certeza. Vamos lá. Outra plantinha que também é muito linda, forma arvoreta, e essa daqui sim, pode sim ir com certeza ser cultivada ao ar livre, que é essa daqui. Eu não sei se é o Sedum bracteatum ou então, eu esqueci o nome dele, misericórdia. Lembra, Simone? Não lembro. Eu vou deixar as duas identificações aí na tela que eu tenho dúvidas. Então, ele também é considerado um bálsamo. E eu esqueci o antigo nome que eu sempre chamava ele e agora eu esqueci. Mas é uma plantinha muito fácil de cultivo e a dica é: dê um solo ligeiramente
úmido para ele, não deixa ele passar sede, tá? Ele é diferente das outras plantinhas, porque ele gosta um pouquinho mais de umidade. Lindo, lindo, lindo. Ai, eu esqueci o nome dele. Ai, gente do céu, mas eu vou deixar o nome dele na edição do vídeo para vocês. Linda, linda, linda. E no mesmo vaso eu vou deixar aqui essa plantinha aqui, que também gosta de uma ligeira umidade, que é esse boldinho suculento aqui, que é o Plectranthus prostratus. Ele é lindo e é uma planta que não se encontra muito mais para vender. É difícil, mas ele é muito encontrado em floricultura. Sabe, naqueles vasinhos assim que são descartáveis? Se encontra ainda muito por aqui, ele em vasinhos descartáveis para fazer cobertura. Gente do céu, vou mostrar uma coisa nojenta para vocês. Olha aqui, ó. Tá vendo isso daqui? Então vai lá outra dica para prevenir o ataque desses bichinhos aqui, que é o uso de lesmicida. Porque esses bichinhos aqui tem demais aqui na minha coleção. Lindo, né? Então eu acho que fica no quinto, sexto lugar essa plantinha aqui, que é maravilhosa. E nessa seleção não poderia faltar a linda, maravilhosa Mauna brasileira, que é uma planta que eu ainda vejo para vender, porém agora tem aquelas com nomes todos malucos assim, né? Todos importantes, né? Tem até a Mauna que agora tem verrugas. Agora não, já está há um certo tempo, né? Só que eu não adquiri, porque como vocês sabem, né? Já falei para vocês, eu não quero mais muitas gigantes. Mas claro, volta e meia pode sim, né? Estar aparecendo uma que ganhe o meu coração e venha para o meu jardim. Então, fica aqui a Mauna brasileira, que é uma planta maravilhosa, linda. Olha só, tá lindando. Olha o tamanho da minha mão pro tamanho dessa planta, gente. É absurdamente grande. Linda, né? Deixa eu dar a atualização dessa plantinha aqui, que é a Kalanchoe tirciflora, ou... Ai, esqueci a outra identificação. Que tá dando, olha aqui, ó, 2, 4, 5 mudinhas. 5 mudinhas no caule. Essa daqui deu uma floração incrível. Se eu tiver foto ainda, eu deixo no vídeo. Então eu vou deixar essa daqui na seleção também, porque é uma planta comum, de igual beleza como qualquer uma outra rara, mas não se vê mais vendendo tanto assim. Acho que fica no 7º lugar. Eu já perdi as contas, gente. É uma paixão, né? Linda, 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 comum, e tá aqui sendo cultivada ao tempo na carriola. Outra plantinha também maravilhosa é essa daqui, que é a Sexangularis. Olha a coloração dessa planta, que incrível, ela é muito linda. Ela tá assim manchadinha porque eu fiz a aplicação de cauda bordaleza nela, que é o sulfato de cobre, né? Linda, olha só a coloração, que ainda permanece vermelhinha. Foi uma das únicas plantinhas que ficou bem vermelhinha, bem fofinha durante todo o último inverno. Olha só que linda, maravilhosa. Essa daqui eu nunca mais vi para vender. Essa daqui, olha, a gente às vezes tem que estar toda hora replantando para tá sempre assim, para não perder a plantinha, né? Porque senão acaba que a gente perde a espécie. Então é interessante sempre estar fazendo pelo menos 2 vasinhos para não perder, né? Então vai aí a outra dica, né? Que acompanha a Sexangularis, que é uma planta magnífica. Ela fica muito mais vermelha do que isso, mas esse inverno teve muita oscilação de temperatura, esse inverno que passou, então acabou que ela foi uma das que mais permaneceu vermelhinha. Outras poderiam ter ficado bem vermelhinhas, mas não ficaram tanto não. Aí eu vou mostrar uma planta aqui, ó,
que ao invés de ficar vermelha, como essa roseta aqui, ó, olha aqui, ó, que é a Fantôme, ela ficou amarela. Olha aqui. Olha só a coloração amarela que ela tá. Então, ela vai ficar como talvez a 8ª, eu não sei mais, eu já perdi as contas. Então, vai ficar a Fantôme, que é uma plantinha também que o certo mesmo é estar fazendo troquinha, né? Com essas plantinhas aí, a gente não devia gastar não, a gente faz troquinha com as amigas, né? Ou então compra das amigas por um valor um pouquinho mais baixinho, troca, oferece vaso, substrato, mas não pague muito caro por uma plantinha dessa não, porque essas são comuns e você encontra bem baratinho. Eu não pagaria uma roseta dessa por mais de R$30. Não vale a pena. Com certeza você vai encontrar um amigo aí ou vizinho ou alguém na internet que vai poder te oferecer uma plantinha dessa bem a baixo custo ou então através de troquinha. Costumeiramente ela fica assim, ó, vermelhinha assim, ó, com tom pink, não amarelo. Foi a primeira vez que ela ficou amarela aqui no meu cultivo. Olha aqui, ó. Mas é uma planta magnífica, linda, linda, linda. E aqui eu vou deixar a Echeveria pálida, que também é uma planta magnífica, fácil de cultivo, se multiplica horrores. Então também não pague muito caro por uma planta dessa aqui. Se ela tiver por R$30 uma roseta dessa, eu acho caro para uma planta que você vai achar muito fácil aí para estar fazendo troquinha. Então ela entra nessa seleção aí de plantinhas que são difíceis de se encontrar por serem tão comuns e as outras infelizmente estão tomando o mercado, né? As mais bonitonas. Não que essa não seja bonita, essa também é bonita, só que é comum, né? Às vezes eu passo por aqui e já nem dou tanta importância para o vaso, tanto que eu refiz esse vaso aqui para não perder a planta, porque da mesma forma que uma rara ou mais cara que esteja aí no mercado merece atenção, essa daqui também merece atenção, porque é uma planta linda. Quando eu adquiri, eu fiquei muito feliz. Então, como ela se multiplica muito e você consegue muitas mudas e ela se torna comum, acaba que você acaba não dando tanta bola para ela, né? Pelo menos comigo é assim. Mas olhando aqui, olha só, ela tá magnífica, linda, linda, linda. Então, merece estar nessa seleção linda, linda, linda que eu fiz para vocês hoje. E a dica dela para essa plantinha aqui, que é uma planta muito legal, não deixa as hastes florais abrirem todas, porque acaba com a roseta dela. As hastes florais aqui eu quase perdi, na verdade eu perdi algumas rosetas da pálida por causa disso, porque eu deixei bastante tempo a roseta na plantinha e acabou que deformou a roseta, algumas deram fungo bem pertinho da roseta, então não deixe a haste floral ficar muito tempo nela. E a Topsy-Turvy? Que se fala dessa planta aqui magnífica também, que é uma planta que é comum, mas de igual beleza e que está lindando aqui no jardim por enquanto. E é uma planta assim magnífica, branquela também como a Calea argentea que eu mostrei para vocês. Facílimo cultivo, aceita sim o cultivo ao ar livre. Essa aqui é muito fofa e enche de mudinhas no caule, olha ali. É magnífica essa plantinha. E eu vou encerrar essa seleção com essa daqui, que é a Carunculata comum. Essa eu não vi mais para vender. Muito fofa, estiola por qualquer coisa. Então, se a sua Carunculata está estiolando, não é porque você não está dando sol, porque ela estiola mesmo, ela fica compridona. Até eu tenho que colocar um apoio aqui para deixar a outra roseta tomar sol, que está até amassada, ó. Olha só, é uma planta linda, magnífica, de igual beleza, funga muito fácil. Ela está aqui nesse local, mas eu tenho que proteger um pouquinho ela. Eu acho até que eu vou mudar ela de lugar para ali,
para ir para baixo do plástico quando chover demais. Ela fica com essas manchas assim, ó. Então ela funga muito fácil. Quando eu fiz a poda nela, uma delas aqui acabou dando apodrecimento, não enraizou bem do jeito que era para enraizar. Então ela não é complicada, só tem que proteger bem o caule quando você fazer a poda. Então aqui eu uso cola instantânea, já testei também o esmalte, tem vídeo aí no canal, só que o esmalte tem que ser incolor, não o esmalte mesmo de cor. E também passo canela, pode estar passando própolis, pode estar deixando secar o ferimento ao sol. Então, e pode estar replantando, só que daí não regue logo em seguida. E essa vai fechar essa seleção de hoje. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho como que tá o jardim aqui. Olha só que bonito que tá. Deixa eu mostrar mais uma, que é esse lindão aqui, o Sedum obesum, que tá maravilhoso. Olha que lindo. É uma planta incrível e que eu acho que dá para deixar nessa seleção também, né? E dica dele, pode também ser cultivado ao ar livre, ele fica até com as folhinhas mais gordinhas quando é cultivado ao ar livre. Eu tenho um vaso aqui que ele tá ao ar livre. Olha aqui, ó. Olha que fofo. E agora é hora do focinho do like, que só saiu da caminha. Confessa que você só saiu da caminha porque eu te dei petisco. Então é com eles que eu vou encerrar o vídeo de hoje. Muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau. Ó, timidez. Seus traquina, né?